fibrado e eu posso recuperar meu fibrado. Eu posso recuperar meu fibrado a partir do morfismo, né? Fazendo pullback do fibrado tautológico da Grassmanniana. Lembra que o fibrado tautológico da Grassmanniana é aquele fibrado que associa a cada ponto da Grassmanniana o espaço vetorial correspondente àquele ponto, mas não no PN, senão no CN mais 1, no espaço afim, né? Cada ponto da Grassmanniana é um subespaço linear de PN que corresponde a um subespaço linear do espaço afim de dimensão 1 a mais, né? Então, eu posso recuperar meu fibrado fazendo pullback do dual tautológico, de fato, e eu posso recuperar meu espaço de seções fazendo as seções globais do fibrado tautológico, né? Então, eu posso pensar nas seções do tautológico como elementos, como seções do fibrado E, né? Posso pensar nas seções globais do tautológico, do dual tautológico, como elementos do espaço de seções V. Tá? Então, aqui foi a construção do mapa, né? Mas da construção do isomorfismo entre V e o espaço de seções do tautológico. E eu fiz dois lemas, eu mencionei, não cheguei a fazer, eu acho que a gente fez a prova desse lema num caso particular, no caso de P4 e Grassmanniana de 2 planos em P4 e um 2 plano fixo, né? Mas o lema é geral, você fixa um espaço de dimensão K' na Grassmanniana, você escolhe um número entre esse número e esse, tá? Isso só para que faça sentido tomar interseção e não ter coisas espúrias, né? Ou vacias. Então, o conjunto de pontos da Grassmanniana, que são K-planos, que cortam aquele espaço que você fixou com dimensão pelo menos L, esse conjunto, claro, depende do L que você pegou, né? Tem essa codimensão. Né? Para ver isso, eu vi o conjunto como a imagem de um lugar de incidência, né? Eu fiz uma projeção, fiz a outra, né? O método que o Ruben, inclusive, falou que é usado várias vezes, e eu utilizei o teorema da dimensão da dimensão das fibras, né? Quando eu tenho um morfismo, a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio mais a dimensão da fibra. Utilizei isso fazendo a projeção na Grassmanniana de 2 planos e fazendo projeção na Grassmanniana de retas. Geralmente, quando você faz essas duas projeções, você consegue encontrar a dimensão da variedade de incidência. Esse é outro lema que eu não cheguei a ver, né? Mas que eu vou utilizar e vou mencionar ele, não vou fazer a prova. É um lema, é álgebra linear. Deixa eu tentar explicar aqui como ele funciona. Marco, uma dúvida, desculpa. Sim. Quando você falou daquele teorema da dimensão da fibra, é para fibra genérica? Ou Sim, a dimensão da fibra genérica. A dimensão da fibra genérica. Ah, tá, obrigado. A dimensão do domínio é a dimensão do contradomínio, mas a dimensão da fibra genérica. Tá? A fibra genérica, uma coisa que a gente tem que lembrar, vou aproveitar a pergunta aqui do Albert, é que a fibra genérica é uma subvariedade lissa, né? Porque tem o teorema de Sardi. O teorema de Sardi, para quem já viu topologia diferencial, diz que a fibra genérica é uma subvariedade lissa e diz qual é a codimensão. Mas nesse caso tem que ser para variedades irredutíveis, né? Que poderiam ter mais pontos genéricos. O teorema da fibra genérica, o teorema que eu estou mencionando é para variedades irredutíveis, que é o caso, né? Então, de fato, basta que o domínio seja irredutível, né? Porque se o domínio é irredutível, a imagem é irredutível. Tá? Eu estou utilizando esse teorema. Tá bom? Então, tem um lema que é um pouco uma aplicação do... Não é uma aplicação, tem a ver com o lema anterior. Esse aqui eu vou chamar de lema 2, tá? Lema 2. Que é o seguinte, né? Eu tenho V que lembro que eu vou pegar a Grassmanniana de planos no projetivo estado de V, né?
Então, V é Cn mais 1. Você pode imaginar aqui que V é Cn mais 1. Para obter Pn, né? Eu pego M funcionais lineares, né? São transformações lineares de Cm mais 1 em C, né? Linearmente independentes, são chamadas formas lineares também, linearmente independentes, e elas, como já vimos, né, podem ser vistas como seções do dual do fibrado tautológico. Como é isso, né? Lembra que o fibrado tautológico, sobre cada ponto, né, o fibrado tautológico ou dual do tautológico, né, é um fibrado sobre a Grassmanniana. Então, sobre cada ponto, a fibra, né, sobre um plano na Grassmanniana, é o espaço gerado por ele, né? Então, se eu pego o dual, seria o dual desse espaço, né? Se eu tenho um funcional linear em V, e eu tenho um subespaço de V, que o gerado por lambda, eu posso restringir esse funcional linear a esse subespaço, né? Isso dá um funcional linear no subespaço. Então, para cada lambda, para cada elemento aqui, cada um desses H1, HM, definem um elemento, para cada um desses, define sobre cada lambda um elemento daqui, por restrição. Né? Isso eu expliquei no final da reunião passada. Né? A gente pega um funcional em todo V, eu tenho um subespaço de V, então a restrição me dá um funcional linear nesse subespaço. Tá bom? Então eu posso pensar que funcionais lineares em V são seções do dual do tautológico. Tá bom? Quando eu tenho seções, eu posso olhar o conjunto de pontos na Grassmanniana, onde as seções têm posto no máximo S. Seções são, para cada ponto da variedade, aqui no caso a Grassmanniana, você dá M vetores, né? Sobre cada ponto você está dando vetores. Eu quero ver o conjunto de pontos onde esses vetores formam um espaço de dimensão no máximo S. Tá? E o que diz o lema é que esse conjunto é exatamente o conjunto de pontos na Grassmanniana que intersectam esse espaço, né? O espaço definido pelos funcionais. Esse aqui eu vou chamar de lambda linha. Esse aqui é um subespaço de Pn, né? Em pelo menos dimensão K-S. Né? E a codimensão desse conjunto ômega, justamente, é a codimensão que eu achei no lema anterior, né? Com ele adequado. Né? Então, o que eu estou dizendo, eu tenho M funcionais lineares, eles são, cada um deles é uma equação linear, né? Um hiperplano é uma equação linear. Eu tenho um conjunto de interseção desses hiperplanos, né? O conjunto V de H1, HM, são os pontos que estão no núcleo de todos. Esse é um subespaço de Cn mais 1, portanto, dá um subespaço de Pn, tá certo? E o conjunto de K-planos, onde essas seções têm posto no máximo S, coincide com o conjunto de pontos de K-planos que intersectam esse espaço lambda linha em pelo menos K-S dimensões. Tá? E essa é uma conta de álgebra linear que está aqui feita. Tá? É álgebra linear de verdade. Né? Então, a única observação que eu vou tirar dali é que se eu chamo lambda linha, né, como eu já chamei, conjunto, o plano gerado pelos M formas lineares, se elas são linearmente independentes, a dimensão desse lambda linha é a diferença, né? E pelo lema 1, eu posso encontrar a codimensão desse conjunto e vai dar isso. O lema 1 dá a codimensão, tem aqui uma fórmula, né?
onde K' é qualquer, em princípio, mas aqui o K' não é qualquer, o K' é n-c, porque ele é dado por m equações lineares. Tá bom? Então, eu tenho a dimensão. Ou seja, a conclusão do lema 1 e do lema 2 é que, se eu tenho seções do fibrado tautológico, eu posso encontrar a dimensão ou a codimensão do lugar onde essas seções têm posto menor ou igual do que esse. Tá bom? É essa a conclusão, né? Juntando os dois lemas, né? O lema 1 e o lema 2. Isso vale não só para o fibrado tautológico, isso vale para qualquer fibrado, como está enunciado aqui no teorema a seguir. Se eu tenho um fibrado qualquer, né, de posto R, e eu escolho M seções gerais, V um subespaço que gera seções, né? Eu sempre vou poder fazer isso depois, talvez, de multiplicar meu fibrado, faça um produto tensorial por um fibrado linear adequado, mas eu sempre posso supor que o fibrado é gerado por seções globais. Né? Se eu pego M seções e eu pego um número S, o conjunto XS, depende do número S que eu escolhi, né? De pontos onde as seções têm posto no máximo S, tem codimensão dada por esse número. Então, eu tenho X, sobre cada X eu tenho a fibra, né? Eu tenho M seções, ou seja, para cada ponto de X eu tenho M vetores, tá bom? E eu estou olhando para o conjunto onde esses M vetores formam um espaço de dimensão no máximo S. Tá bom? E a prova desse teorema é nada mais do que uma análise do mapa que relaciona o fibrado com a Grassmanniana. Né? Lembra, como eu sei que o fibrado é gerado por seções globais, e tem um mapa de X na Grassmanniana, que eu chamo G, tá bom? Eu tenho aqui o fibrado tautológico, ou dual tautológico, e eu sei que se eu puxar esse fibrado, eu tenho o E. Né? Isso é dado pela proposição. Tá? Eu sei também que se eu tenho uma seção daqui, do tautológico, eu posso puxar para uma seção desse fibrado, simplesmente fazendo a composição. Né? Se eu tenho o fibrado S de U estrela, eu vou ter o fibrado π estrela de S, que eu vou chamar de S-til, que é uma seção de E. Né? E a definição é simplesmente a composição com φ. Né? S-til de X é S em φ de X. Φ de X é um elemento da Grassmanniana, S em φ de X é um elemento dessa fibra, né? Porque essa é uma seção, e essa fibra é exatamente X, porque é o pullback do fibrado U estrela. Então, S-til é uma seção de E. Tá bom? De fato, na proposição, que eu lembrei agora no começo, temos que seções de U estrela se correspondem com elementos de V. Né? Já vimos isso. Né? Então, eu posso olhar o conjunto de pontos onde as seções têm posto menor ou igual que S como a primagem do conjunto de pontos. Aqui, onde as seções que correspondem desse fibrado têm codimensão, tem posto no máximo S. Né? Eu posso olhar o conjunto GS, né? G é a variedade grassmanniana. Eu tenho, assim como eu tenho essas seções desse fibrado, eu sei que elas correspondem às seções desse fibrado. Aqui eu já sei contar, né? Porque tem o lema aqui para a Grassmanniana, né? Está aqui. No caso do tautológico da Grassmanniana. E eu trago o conjunto e eu conto a dimensão ou a codimensão em X. Tá? Aqui tem um argumento a mais que não vou mencionar, porque eu quero chegar a contar retas. Mas a ideia é essa. Tá? Você tem um resultado para o tautológico da Grassmanniana, você traz o resultado para um fibrado qualquer, desde que ele seja gerado por seções globais, utilizando o mapa φ. Tá? Então, qual a moral da história? A moral da história é que eu sei contar, pelo menos, a dimensão ou a codimensão do lugar de degeneração de seções. Né? Se eu tenho seções, por exemplo, se eu tenho 2 seções, em geral, eles vão me dar para cada ponto 2 vetores, mas tem algum lugar onde esses 2 vetores podem ser paralelos.
né? Oposto pode ser menor. Ao invés de gerar um espaço de dimensão 2, pode gerar um espaço de dimensão 1. O oposto poderia cair, né? Eu sei contar a dimensão ou a codimensão desse conjunto. Essa é a moral do teorema. Tá bom? E agora, nessa sessão, o que eu queria é relacionar tudo isso com classes de Chern. Então, deixa eu ver aqui o que eu preparei. Eu vou começar falando de classes de Chern, tá? Eu não vou construir, eu vou utilizar as classes de Chern e vou fazer uma pequena revisão de o que a gente precisa para isso. Então, eu começo com uma variedade projetiva de dimensão qualquer. Michael, antes de finalizar o anterior, na verdade, você não usou nenhuma propriedade do mapa fino, o mapa que vai do X hacia a Grassmanniana. Ele só é... Como assim? Eu não sei se ele... Morfismo, mas nenhum morfismo, não? Porque não está definido em todos os pontos, ou sim? Está definido, é um morfismo. É um morfismo. Um morfismo. Só está usando isso, não? O fato que ele é um morfismo do X. Só usando aquele morfismo de X na Grassmanniana. Eu não estou usando que ele... Eu não estou me perguntando se ele é injetivo, se ele é mergulho, se ele é dominante, nada disso. Porque ele pode ser qualquer coisa. Sim, só para entender a utilidade desse mapa. Ele é útil no sentido que você recupera, né, você recupera o fibrado, toda a propriedade que você obtém para a Grassmanniana, não toda, né, mas algumas propriedades que você sabe, você conhece para a Grassmanniana, você consegue recuperar por um fibrado qualquer utilizando o morfismo. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa que o Ruben perguntou na aula passada, eu acho, que é o seguinte, né, que acontece quando o E tem posto 1, quando E é um fibrado linear. Quando E é um fibrado linear, então o que você tem é um mapa de X para a Grassmanniana de 0 planos em Pn, ou seja, Pn, né? Pontos em Pn. Quando E tem posto 1, desde que esse mapa é dado desde que você tenha um subespaço de seções, né? Você tem um subespaço de seções de E que gera E, né? Ou seja, se eu pego os elementos de V, esses elementos têm que gerar cada fibra, né? Subespaço, né? Tal que o mapa de avaliação. Lembra que você tinha um mapa de avaliação, né, de X vezes V em E. Tal que esse mapa é sobrejetivo, né? Esse mapa aqui é XS. Esse de X. Tá bom? Então, quando eu tenho isso, eu tenho um mapa φ, que vai de X a Pn. Tá? E eu recupero, a partir desse mapa, recupero E e recupero o V. Tá bom? Agora, o que significa que o mapa de avaliação é sobrejetivo se E tem posto 1? Sobre cada ponto é uma fibra, né? Sobre cada ponto é um espaço vetorial de dimensão 1, um C. Né? Sobre cada ponto de X, eu tenho um E sub X, EC, né? O que significa que o mapa de avaliação é sobrejetivo? No ponto, no ponto X, por exemplo. Né? No ponto X quer dizer que alguma das seções não se anula. Né? Tá bom? Alguma das seções não se anula. Se todas as seções se anulam no ponto X, se todas elas se anulam no ponto X, então, nesse ponto,
O mapa de avaliação não é subjetivo. Né? Imagina que você tem um fibrado assim. Eu vou pensar que X é uma curva e este é um fibrado de retas. Então, aqui tem a seção nula. O zero de cada espaço. Né? Imagina que você tem duas seções. Sobre esse ponto, as seções não vão gerar fibra, né? Porque as duas se anulam. As duas dão um vetor nulo. Sobre qualquer outro ponto ele gera. Inclusive aqui, por exemplo. Sobre esse ponto, uma das seções é nula, mas a outra não é. Então ele gera o espaço de dimensão 1. Né? Então a condição que a gente pede, no caso de ser de posto 1, é que o V não tenha pontos base. É o que a gente chama isso. Né? A condição de que o mapa de avaliação seja subjetivo é a mesma coisa que pedir que V não possui pontos base. Pontos base são pontos onde todas as seções se anulam ao mesmo tempo. E se eu tenho duas, seria um desses pontos. Não possui pontos base. Então, se você começa com seções, com um espaço de seções sem ponto base, você tem esse mapa no espaço projetivo. E tudo o que a gente está fazendo aqui pode ser feito. Então, vamos lá. Falar de classe de Scherner. Né? Então, eu começo com uma variedade projetiva, dimensão n, suave, e eu vou definir o anel de Shou, né? Que é essa soma direta de 0 até n dos anéis AD de X, onde AD vai ser o anel de as somas formais de subvariedades irredutíveis de codimensão D. A D contém as variedades de dimensão D e com elas eu gero um grupo, né? É um Z-módulo, de fato. Né? Mas se eu tenho um produto de interseção, se você tem duas variedades, você pode intersectar e você obtém uma conjunto algébrico. Né? Não é necessariamente irredutível, mas tem vários componentes irredutíveis. Então, AD é o anel de Shou de variedades de codimensão D. Pego variedades irredutíveis, codimensão D, pego coeficientes inteiros e faço somas formais, e eu vou quocientar por uma relação de equivalência, né, onde dois elementos de codimensão D são equivalentes se eles têm o mesmo número de interseção com qualquer subvariedade de codimensão complementar. Tá? Por exemplo, se você está em dimensão 3 e você tem duas superfícies, elas são equivalentes quando elas têm o mesmo número de interseção com qualquer curva. Né? Se eu corto a primeira superfície com uma curva e eu tenho 5 pontos, quando eu cortar a segunda com uma curva, eu vou obter 5 pontos também. Contados, claro, com o Meco, sim. Esse colchete do BI é o divisor associado a BI? É o divisor associado a VI. Mas aqui o divisor é tudo, de fato. Aqui o colchete simplesmente estou dizendo para diferenciar entre a variedade e o elemento, a soma formal. É o divisor, você pode pensar que é o divisor. Tá? Então, eu estou assumindo aqui que tem um produto de interseção. Que quem já para ser divisor não deveria ser codimensão 1? Não. Quando é codimensão 1 é o divisor de Cartier, né? Mas é o deciclo, de fato, né? O deciclo, é a generalização de divisor. É o divisor em qualquer codimensão, que a gente chama de ciclos. Tá?
Aqui não, esse anel de Shor inclui codimensão 1, mas a gente tem qualquer codimensão, de fato. Tá? Por exemplo, o AN-1 seriam as curvas, né? As somas formais de curvas. Tá? Aqui eu estou assumindo que existe um produto de interseção. Que quem já viu um pouco de curvas algébricas deve lembrar como isso é definido. Quem já viu topologia deve lembrar como é definido. Isso aí é um elemento topológico, né? Puramente topológico. Não precisa de ser algébrico, não. A interseção topológica mesmo. Homologia. Eu vou fazer 2 exemplos disso. Primeiro eu vou pegar o plano projetivo. Vou pegar a classe de uma reta. Tá bom? A classe aqui, né? No anel de Shor do espaço projetivo. Tá? Então, se eu tenho uma curva qualquer de grau D, vou supor que é irredutível para fazer confusão, né? E eu tenho uma outra curva, precisa ser irredutível, mas você pode imaginar que é irredutível. Você tem outra curva de grau D'. O teorema de Bézout diz que a interseção das curvas, o número de pontos contados com multiplicidades, é D vezes D'. Também o teorema de Bézout diz que o número de pontos da interseção de L com D é D', contados com multiplicidade, o grau de produto dos graus, né? Uma reta tem grau 1, D tem grau D', é um produto de 1 vezes D'. Ou seja, em termos de interseção, tanto faz intersectar com C ou intersectar com D vezes H. Esse produto de interseção você pode pensar definido em elementos irredutíveis e estender por linearidade a somas formais. Tá bom? Então, todo elemento, pelo menos toda curva, é equivalente a D vezes uma reta, porque ela tem a mesma interseção com as outras curvas. Ou a conclusão disso é que o primeiro anel de Shor, A1 de P2, é a mesma coisa que os múltiplos de H, da classe da reta. Certo? H tem codimensão 1, é uma reta, né? Se eu faço H ao quadrado, tem codimensão 2, porque é a autointerseção de uma reta, isso dá um ponto, né? Se eu faço uma deformação da reta e intersecto com ela mesma, isso dá um ponto. Então tem codimensão 2. H0, por convenção, eu vou dizer que P2, codimensão 0 vai ser o próprio P2, né? E se eu intersectar 3 vezes, vai ser H2, que é um ponto, intersectado com H, que é uma reta, né? Isso genericamente não tem interseção. Né? Então isso é 0. H cubo é 0. Portanto, a partir de 3 é todo 0. Tá? Então eu posso concluir que o anel de Shor de P2 é o anel de polinômios avaliados em H, dividido sobre o ideal H ao cubo. São polinômios nos inteiros H e H ao quadrado. A partir de H ao cubo é tudo 0. Então, quociente pelo ideal gerado por H ao cubo. Analogamente, em Pn, eu não vou pegar mais a classe de uma reta, vou pegar a classe de um hiperplano. H, classe de um hiperplano. Então, se eu faço a autointerseção de H com H, quer dizer, eu tenho um hiperplano, deformo ele um pouquinho num outro hiperplano, intersecto, isso dá um n-2 plano, né? Então, a classe de n-2 plano. Não é plano, isso é plano. Se eu faço H ao cubo, dá um n-3 plano e por aí vai. Então, H na K é a classe de um n-K plano. Tá bom? E assim... O que quer dizer quando fala n-K plano? Qual é a notação disso? Ou a definição? Um plano de dimensão n-K. Ah, não.
Tá claro? Um plano de codimensão K, um N menos K plano. Então, Mas, assim... Oi. nesses conjuntos aí, quer dizer, nessas classes, se você pegar H um hiperplano e L um outro hiperplano, multiplicar sempre dá essa... Vai ser coisa vai ser uma N menos 1 plano, é isso? Um N menos 2 plano, né? N menos 2... Ah, isso, N menos 2 plano, né? Sim. Se você intersecta com hipersuperfícies, uma variedade algébrica, ela te dá uma... Ele desce uma dimensão. Você pega uma variedade irredutível, intersecta com uma hipersuperfície, isso tem dimensão 1 a menos. Ali na segunda linha, o quê? H quadrado, classe de N menos 2 plano, é isso? N menos 2 plano. Tá. Aqui N menos K plano. Tá? Analogamente, né, como eu fiz para a curva MP2, isso vale em PN também. Se eu pegar uma variedade irredutível, variedade suave, você pode pensar numa variedade suave, mas não precisa, mas pode pensar nisso. De grau D e codimensão K, então ele é equivalente a D vezes a classe de um N menos K plano. Ou seja, ele intersecta qualquer variedade de dimensão K, dimensão complementar, né? Se ele tem codimensão K, ele intersecta qualquer variedade de dimensão K da mesma forma que essa classe aqui. Tá? Isso que está dizendo essa equivalência entre os dois. Tá bom? Logo, né? É claro que se eu intersectar N mais 1 vezes um hiperplano, ou se intersectar N mais 1 hiperplanos, isso vai dar um conjunto vazio, né? Em PN. Assim como intersectar 3 vezes uma reta em P2 dá zero, porque não tem nenhum ponto. Se intersectar N mais 1 vezes um hiperplano, dá zero também. Então, eu tenho a descrição do anel de Shor em PN como um anel de polinômio sem H, cocintado pelo ideal gerado por H N mais 1. Tá? Todo elemento é um múltiplo de H no grau correspondente, como aqui, né? E só vai até N mais 1. Quando chegou em N mais 1, dá zero. Tá? Então, a lição que a gente pode guardar disso é que, se eu tenho duas variedades irredutíveis, por exemplo, né? Uma delas tem codimensão K e grau D, e a outra tem codimensão L, grau D', que aqui tem que tomar um certo cuidado, tá? Eu tô colocando isso só para a gente ter uma ideia, mas quando você tem duas variedades, mesmo que elas sejam irredutíveis, a interseção não tem que ser irredutível, não é necessariamente redutível. Então, pode ter vários componentes, né? Mas, imagina que você tem duas variedades irredutíveis, aí você corta elas e elas te dão uma única variedade. Então, o que eu estou dizendo é que isso tem codimensão a soma e grau o produto. Essa interseção. Tá bom? Você intersecta variedades em PN como você multiplica polinômios em ZH. Sempre considerando que se chegou em Hn mais 1, isso dá zero. Tá bom? Ou seja, por exemplo, intersecta em P3 uma superfície cúbica com uma superfície de grau 2. Isso te dá uma curva de grau 6. É isso que eu estou falando. Tá bom? Tem uma filosofia aqui que a base da teoria de interseção é a existência das classes de Chern para fibrados vetoriais. Aqui, agora, ainda não falei nada de fibrados vetoriais, só falei do anel de Shor, né? Do anel de ciclos, de subvariedades de codimensão D. As classes de Chern são... Mas aqui uma pergunta, desculpa. Sim. Se tenho minha variedade e duas subvariedades, e acontece que a suma das codimensados delas é maior que a dimensão de minha variedade, mas então ali
acontecería tal vez que genéricamente não vai se intersectar, né? Por exemplo, no eje 3, por exemplo, né? Eu pego duas rectas, né? Elas têm codimensão 2. A suma da codimensão é maior que a dimensão do eje 3, que é 3, mas ela genericamente nunca vai se intersectar, né? Exatamente. Isso, ótima observação. Isso é coerente com esse fato, né? Imagina que vocês têm P3, o exemplo do Albert, né? Vocês têm P3 e você tem duas retas. Reta tem codimensão 2, então seria h ao quadrado, né? Se você faz h ao quadrado vezes h ao quadrado, dá h na 4. Em P3 é 0, justamente porque duas retas não têm interseção. Genericamente? Sim, claro. Essa é a classe da interseção, é a classe da interseção, né? Claro. Mas isso seria tipo o que fala na propriedade geral, né? Ou não necessariamente? É a classe da interseção. Para você encontrar o número de interseção, você tem que pegar dois elementos genéricos. Sim, é isso mesmo, né? Então, vai ser que, por exemplo, no P3, né? Duas retas não vai se intersectar genericamente, né? Sim. Tá. Obrigado. Então, Michael, mas não é só duas retas, né? Cada vez que se você ultrapassa a dimensão, que está te dizendo que a classe da interseção dá 0. Se você ultrapassa se a soma das codimensões ultrapassar a dimensão. É isso mesmo. Isso é um teorema em algum lugar ou isso só uma consequência disso? No caso de PN, é o teorema de Bézout, né? No caso de PN, isso é consequência do teorema de Bézout. Não. Parece porque, um pouco por o teorema do exemplo, em Bernoulli. PN, se uma tem dimensão K e a outra L, a interseção da dimensão vai ser maior ou igual a K mais L menos N, né? Isso. Isso, a dimensão. Mas aqui eu estou falando da classe. Não, esse conjunto não é necessariamente representado pela... Lembra que tem uma relação de equivalência aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre aquela interseção ali não ser irredutível. Você tinha falado, não ficou muito claro para mim. imagina que você tem uma parábola no plano e tem uma reta. As duas são curvas irredutíveis, mas a interseção são vários pontos, que não é irredutível. Certo. Então, aí como é que é definida o V interseção V'? Você olha para maior... É a soma, né? A componente de maior dimensão ali, como é que é feito? Vai ter uma dessas componentes irredutíveis, vai representar a classe? Não, ali você tem uma fórmula. Essa fórmula aqui, por isso que eu falei que tem que tomar cuidado. Essa fórmula é quando a interseção é irredutível. Quando Quando não é é, irredutível, né? quando não é, tem o teorema de Bézout que dá uma fórmula geral. Tá. Tem Se você pegar o representante genérico de cada uma das duas e fazer a interseção, vai dar irredutível, né? Sim. Isso é verdade, mas isso... Eu não queria entrar muito nessa discussão, por isso que eu disse que eu estava sendo leviano. Isso teorema de... Leviano é muito forte, cara. Isso é o teorema de Ebertini? Não, como é que é? O elemento... Acho que é. Não garante, Bertini? É Bertini mesmo, eu acho também. O elemento genérico é irredutível, né, de um sistema linear. Beleza. Tá, não vou entrar em detalhes. Eu quero definir classe de Chern, gente. Então, eu não quero definir classe de Chern, eu quero mexer com classe de Chern, tá? Então, o que vai ser classe de Chern? Você vai ter um fibrado e você vai ter, para cada fibrado, vai dar um elemento do AI, ou seja, uma classe de um ciclo, de uma soma formal de subvariedade de codimensão I. Codimensão, hein? Classe de Chern. Por exemplo, a primeira classe de Chern de um fibrado vai ser dado por
hipersuperfícies, com dimensão 1. Tá? Como é definida a classe de Chern, eu não vou falar. Eu vou falar quais são as propriedades que a classe de Chern tem que ter. Tá bom? Então, a classe de Chern faz o seguinte. Ó. Primeira propriedade, fundamental. Pega uma hipersuperfície em X. Uma hipersuperfície, sempre lembra aquele exemplo do espaço projetivo, né? As hipersuperfícies são dadas por polinômios homogêneos, e quando você tinha um polinômio homogêneo, você tinha um cociclo, lembra? Você olhava numa carta, olhava na outra e tinha uma relação que te dava um cociclo. Aqui é igual. Você tem uma hipersuperfície, ela, num aberto, é dada por uma equação. Quando você passa de um aberto para outro, você tem uma relação. Isso aqui é U interseção UJ. Né? Você tem uma relação. Onde essa função f e j não se anula. Tá? Uma função não nula na interseção. Portanto, a gente tem um cociclo. Temos funções não nulas. Temos um cociclo de um fibrado linear, né? Porque, em geral, quando o fibrado tem posto R, você tem uma matriz invertível R por R. Quando o fibrado tem posto 1, você tem um único elemento, né? Um cociclo. Uma única função, não nula. Portanto, como você tem um cociclo, você tem um fibrado linear. Vocês lembram? Quando a gente tinha um cociclo, a gente podia associar o fibrado linear. Então, a cada divisor, eu posso associar um fibrado linear. Simplesmente olho as equações, olho a mudança, isso define um fibrado linear. Tá? A cada divisão não, desculpa, a cada hipersuperfície. É verdade o que eu falei, mas aqui o que estou explicando é a cada hipersuperfície você associa um fibrado linear. Tá? Essa associação satisfaz as seguintes propriedades. Se eu faço a soma das hipersuperfícies, né, fazer a soma localmente é você pegar a equação de uma, pegar a equação da outra e multiplicar. Né? Se você tem f igual a 0 e g igual a 0, o produto igual a 0 é a união das duas. Né? Então, se você multiplica, se você faz a soma formal dos hipersuperfícies, o cociclo que vai aparecer vai ser o produto dos cociclos. Portanto, o fibrado vai ser o produto tensorial dos fibrados. Lembra que quando tinha dois cociclos de posto 1, o produto deles coincidia com o produto tensorial. Né? Porque o produto tensorial de C com C é isomorfo a C pelo produto só. Então, a soma nas hipersuperfícies, ou no A1, né, no anel de Shor, que tem a soma, corresponde, do lado dos fibrados, ao produto tensorial. Isso temos que guardar. Tá? Super importante. Dado uma hipersuperfície, tem um fibrado linear, e a soma de hipersuperfícies corresponde ao produto tensorial de fibrados. A primeira propriedade da classe de Chern é a classe de Chern do fibrado linear L é a classe da hipersuperfície D, que define o fibrado. Tá bom? Então, essa é a primeira propriedade. Como consequência, a classe de Chern satisfaz que leva o produto tensorial em soma, né? Por quê? Porque ela devolve, né? Se eu tenho dois fibrados, ela te devolve as hipersuperfícies. Eu já sei que o produto tensorial dos fibrados corresponde com a soma das hipersuperfícies. Então, a classe de Chern do produto vai na soma. Em particular, se eu faço produto de um fibrado com seu dual, eu tenho fibrado trivial, né? Logo, a classe de Chern do dual é menos a classe de Chern do fibrado linear. Lembra que a classe de Chern está nesse elemento onde tem a operação de soma, né? É um módulo isso. É um Z-módulo. Lembra quem é aí, né? O anel de Shor. É isso, essa soma. É um anel porque tem um produto de interseção, que faz com que ele vire um anel. Tá bom? Então, a primeira classe de Chern de um fibrado é a hipersuperfície que definiu aquele fibrado. Ou a classe, né? A classe dela. Tá? Segunda propriedade. Não é uma propriedade, é uma propriedade, né? Se eu tenho um fibrado de posto R,
a classe de Chern, a iésima classe de Chern, está no iésimo anel de Chou, e a partir de N, se eu ultrapasso N, a dimensão de X, se eu tenho fibrado de posto 3 em X, eu só tenho a primeira e segunda, se eu tenho um fibrado de posto 3 numa variedade de dimensão 2, eu só tenho a primeira e segunda classe de Chern. A partir de N, já tudo é zero. Tá bom? A partir de R também. A partir do posto e a partir da dimensão. O polinômio de Chern é esse polinômio formal aqui. Polinômio em T, né? Primeira classe de Chern acompanha o T, segunda classe de Chern acompanha T ao quadrado, por aí vai. Polinômio de Chern. Esse polinômio de Chern satisfaz a seguinte propriedade, que é fundamental. Se eu tenho uma sequência exata de fibrados, sequência exata significa que esse mapa é injetivo, esse mapa é sobrejetivo, e a imagem desse mapa é o núcleo desse. Bom? Fibra a fibra, né? É exata. Então, eu posso encontrar a classe de Chern do fibrado do meio, fazendo o produto das classes de Chern, dos polinômios de Chern dos fibrados dos extremos. Tá? Então, sempre que eu consigo encaixar meu fibrado numa sequência exata, eu conheço os extremos, as classes de Chern dos extremos, eu consigo encontrar do meio. Isso, em particular, permite calcular classes de Chern de subvariedades de variedades que você conheça, as classes de Chern. E aqui vem um ponto importante que relaciona com aquilo que a gente falou no começo ou na sessão passada, né? Se eu tenho m seções menor ou igual ao oposto, tá? Para ter dimensão boa. Tal que o conjunto de pontos, lembra que xn é m-1 é o conjunto de pontos onde as seções têm posto no máximo m-1, ou seja, eu tenho m seções, para cada ponto eu tenho m vetores, e eu estou olhando onde o posto não é m, onde é menor do que m. No máximo m-1. É tipo o conjunto de degeneração das seções, né? Se esse conjunto tem codimensão adequada, essa codimensão é a codimensão esperada, e de fato, para certas condições, essa é a codimensão, eu vou escrever aqui, codimensão esperada. Quando eu vou ter essa codimensão? Por exemplo, se é gerado por seções globais e as seções são linearmente independentes. Né? É o que a gente viu nos lemas anteriores. Né? Se as seções são genéricas, são LI, eles só tem que ser LI. E é gerado por seções, por um espaço de seções que contém aquelas. Né? Então, essa vai ser a codimensão. Tá? Então, a classe de Chern desse índice, né? A classe de Chern R-M mais 1 é dada pela classe desse conjunto de degeneração. Tá? Em particular, eu posso encontrar todas as classes de Chern, ou várias, né? Várias classes de Chern, simplesmente tenho que ir mudando o número de seções que eu pego. Tá? M é o número de seções, né? Se eu pegar uma seção, por exemplo, isso aqui vai dar a R-ésima classe de Chern. Seria o conjunto o Z seria o conjunto, se eu pegar uma seção, conjunto de pontos, onde a seção, se só tem uma, isso aqui é zero, então a seção tem posto zero, quer dizer que ele é nula, né? Porque o único vetor, se esse espaço tem posto zero, quer dizer que ele é nulo. Então, a R-ésima classe de Chern é dado pelo conjunto de pontos onde a seção se anula. Isso vale, em particular, para fibrados lineares, né? Quando o posto é 1, se eu pegar uma seção, né, o Z, no caso em que o posto do fibrado é 1, no caso em que eu pegar uma seção, só posso pegar uma, porque M tem que ser menor ou igual do que R, o Z vai ser o conjunto de pontos onde a seção se anula, né? Que eu denotei como S0, né, o divisor de zeros da seção,
Então, a primeira classe de Chern do fibrado é dado pela classe de essa variedade, dessa hipersuperfície. No caso, vai ser uma hipersuperfície. Mas uma coisa que eu demorei para entender é a associação de índice, né? Tem muito índice aqui, mas eu vou dizer para vocês, para encontrar o conjunto de degeneração de seções, eu utilizo as classes de Chern do fibrados. E, reciprocamente, se eu quero encontrar a classe de Chern dos fibrados, eu só tenho que pegar o número correto de seções, tá? E o conjunto onde elas degeneram vai ser a classe de Chern. Outra propriedade fundamental da classe de Chern é que se eu tenho morfismo, né? Quando eu tenho morfismo e eu tenho um fibrado em X, é claro que eu posso puxar o fibrado para Y, fazer o pullback, né? Então, é esperado relacionar a classe de Chern do pullback com o pullback da classe de Chern. Só que o que significa o pullback da classe de Chern, né? Eu tenho um morfismo, eu tenho um mapa de pullback do anel de Show de X para o anel de Show de Y, né? Se eu tenho um ciclo, uma subvariedade em X, eu puxo ela para Y, né? Pelo mapa φ. Isso dá uma subvariedade em Y. Então, eu tenho um mapa. Se a classe de Chern está no anel de Show, é natural eu puxar essa classe de Chern para obter uma classe de Chern em Y. Ô, Michael. Oi. Lá nos primeiros encontros, você frisou, você pegava uma hipersuperfície, gerava, acho que você trabalhou com P2, gerava um fibrado de posto 1, né? Aí depois você pegou um conjunto que eram 3 pontos, 001, 10, aí gerava um fibrado de posto 2. Isso. Parece que tem a ver com a propriedade anterior, né? Tem alguma coisa a ver, assim? Ou é só coincidência das codimensões? Exatamente. Tá. O que você está falando é que voltou a aparecer aquelas propriedades lá, né? Porque lembra que esses 3 pontos a gente provou que era o conjunto de zeros de uma seção, né? Sim. Então, o que você está falando é um fibrado de posto 2, então R2, M1, certo? Aqui vai dar a segunda classe de Chern desse fibrado, exatamente a classe daqueles 3 pontos. Ou seja, tem grau 3, né? Ah, interessante. Entendeu? Isso vai servir para fazer contas. Tem mais uma propriedade que é o princípio de splitting, ou de decomposição da classe de Chern, que é extremamente útil. Isso aqui, basicamente, termina a nossa teoria. Tem agora só aplicações, tá? O que diz o princípio de splitting? Eu não vou explicar com muito detalhe. Eu só vou falar o seguinte. Vamos ver se, com um exemplo, vocês acreditam em mim. Para cálculos envolvendo a classe de Chern de um fibrado, você pode assumir que o fibrado é uma soma direta de R fibrados lineares, né? Esses aqui são lineares, hein? É claro que isso não vale para qualquer fibrado, né? Não todo fibrado é uma soma direta de fibrados lineares. Mas se você quiser fazer uma conta que envolva a classe de Chern, você pode supor isso. Tá? Esse é o princípio de splitting, meio explicado assim, não com muito rigor, né? Mas é verdade. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo para ver se fica claro como funciona. Ô, Michael, Oi. Antes disso, você pode voltar na propriedade anterior do pullback? Sim. Porque, só tentando entender, o φ estrela de... Ah, tá, você pega o pullback do fibrado, né? E eu tomo a classe de Chern. É a E mesma coisa que primeiro tomar a classe de Chern, depois fazer o pullback. E o que seria o pullback da classe de Chern? Você vai pullbackear as classes, né? As subvariedades, é isso? Exatamente. Você tem subvariedades em X, você traz pelo fim a subvariedade de Y. Beleza. Tá bom? Então, deixa eu mostrar como funciona o princípio de splitting, gente. Imagina que a gente tem um fibrado de posto 2, não sei se esse é o exemplo que o Henrique dá, mas acho que é. E você tem um fibrado de posto 1. Tem 2 fibrados. Tá? E eu quero encontrar as classes de Chern do produto tensorial dos dois. Isso é muito importante. Você ter um fibrado, ter outro, e você fazer o produto tensorial é uma operação muito usual nas classes de Chern, inclusive porque eles correspondem à soma, né, no anel de Show. Fazer produto tensorial é muito comum. Você quer calcular a classe de Chern do produto tensorial em função das classes de Chern de E e de L.
Eu peguei de posto 2 e ele de posto 1, tá? Então, eu vou achar fórmulas para essas classes, tá bom? Então, vamos lá. Imagina que o E é uma soma direta, tá? Imagina que E é uma soma direta. A fórmula que a gente encontrar para essa soma direta vale sempre, mesmo quando E não é soma direta. Esse é o princípio de splitting, tá? Então, se E é uma soma direta, então ele pode ser encaixado nessa sequência, né? L1 está contido em E, quociente da L2. Portanto, a classe de Chern de E é o produto das classes de Chern. Os polinômios, né? Polinômio. Lembra que o polinômio de Chern de E é 1 mais primeira classe de Chern mais segunda classe t ao quadrado, e aí termina, porque tem posto 2. Classe de Chern de L1 termina com primeira classe de Chern de L1, porque L1 tem posto 1, é linear, vezes isso aqui. Tá? Para não escrever C1 de L1, C2 de L2, C1 de L2, eu escrevo lambda 1, lambda 2, esses números aqui são chamadas raízes de Chern. Tá? Onde que eu escrevo isso? Lambda 1, lambda 2, são chamadas raízes de Chern do fibrado. Então, eu faço o produto, né? E chegou à seguinte conclusão. O primeiro elemento é aquele que acompanha o T, ou seja, é a soma de lambda 1 mais lambda 2. O segundo elemento é o produto. Tá bom? Ou seja, se E é uma soma direta, essas são as primeiras e as segundas classes de Chern de E. Eu escrevo elas usando as funções simétricas nas raízes de Chern. Então, se eu faço o produto tensorial de E com L, e E é uma soma direta, o produto tensorial dessa soma direta com L é nada mais, nada menos do que essa soma direta. E tem posto 1, L tem posto 2, o produto tensorial tem posto 2. Então, o produto tensorial também é uma soma direta. Portanto, a classe de Chern, a primeira classe de Chern de E, como eu já sei que quando um fibrado é uma soma direta, a primeira classe de Chern é a soma das primeiras classes de Chern, dos seus sumandos, né? Lembra que isso aqui é primeira classe de Chern de L1, isso aqui é a primeira classe de Chern de L2. Então, quando um fibrado é uma soma direta, a primeira classe de Chern é a soma direta dos sumandos. Então, é a classe de Chern desse mais a classe de Chern desse. A classe de Chern leva o produto tensorial em soma. Então, isso aqui vai dar lambda 1 mais lambda, lambda é a classe de Chern de L, e isso aqui vai dar lambda 2 mais lambda. Então, dá lambda 1 mais lambda 2 mais 2 vezes lambda. Lambda 1 mais lambda 2 é a primeira classe de Chern de E. Lambda é a primeira classe de Chern de L. Portanto, eu cheguei nessa fórmula. Essa fórmula que eu achei usando soma direta vale sempre. Seja E soma direta ou não. Tá? E a segunda classe de Chern? Bom, a segunda classe de Chern, quando um fibrado é soma, é o produto das classes de Chern dos sumandos. Então, vai ser a classe de Chern desse vezes a classe de Chern desse. A primeira, né? Que é lambda 1 vezes lambda 2. Então, faço produto. Isso dá lambda 1, lambda 2, que é a segunda classe de Chern de E. Ó. Lambda 1 mais lambda 2 vezes lambda. Lambda 1 mais lambda 2 é a primeira classe de Chern de E. Lambda é a primeira classe de Chern de L. Então, esse produto. E lambda ao quadrado, que é a primeira classe de Chern de L ao quadrado. Então, essa é a fórmula para encontrar a segunda classe de Chern do produto tensorial em função das classes de E e de L. Esse é o princípio de splitting. Bom? Vamos lá. Então, agora eu vou fazer... Tem essa observação que responde um pouco à pergunta do Ruben, né? Quando as variedades são projetivas, dado um fibrado qualquer, eu sempre posso tensorizar por um fibrado para que esse produto seja gerado por seções globais. Portanto, eu sempre posso utilizar essa propriedade 4 para encontrar classe de Chern. Eu sempre posso encontrar as classes de Chern do fibrado utilizando o lugar de degeneração de seções. Por quê? Porque eu vou ter a condição de ser gerado por seções globais. Se não for ele, um produto tensorial.
Mas lembra que a classe de Chern do produto tensorial pode ser encontrada em função das classes de Chern de E e de L. Tá? Então, eu sempre posso utilizar a propriedade 4, escolhendo as seções genericamente, linearmente independentes, né, para encontrar a classe de Chern do fibrado. Exemplo. Variedade de Segre. Aqui começa a ficar bacana, eu acho. Eu termino aqui com os exemplos, tá? Variedade de Segre. Agora é só diversão. O que é a variedade de Segre? Você pega um par, né? AB, e aqui pega um ponto, x0, xn, e manda os produtos, né? AX0, AXN, BX0, BX. Ô, Michael. Oi. Eu tenho uma pergunta. Fala. Então, analisando as duas fórmulas ali que você achou para o C1 do produto tensorial e para o C2. Sim. Vamos supor que o fibrado não fosse gerado por seções globais, você tensorizou E. Aí, analisando a primeira fórmula do C1, beleza, se você tem C1 do produto tensorial e conhece o C1 de E, você tira o C1 de E. Isso. Aí você pode pegar esse C1 de E e jogar lá na fórmula do C2, também vai tirar o C2 de E, porque você conhece os outros, né? O C1 Isso. de E ao quadrado. Isso vai valer em geral? Vai acontecer coisas parecidas com isso? Vai. Ah, tá. Vai sim. Por isso você fala que recupera tudo, porque você vai voltando, né? Vai voltando. Vai sim, vai sim. Uma ótima observação. Inclusive tem... Você me fez lembrar de uma coisa que... Não sei se te dá exatamente a resposta, mas existe o inverso da classe de Chern. Existe... Lembra, você tem um polinômio de Chern, né? Esse polinômio tem um inverso dele, que seria uma série. Isso te dá a classe de Segre. São outras classes, satisfazem propriedades parecidas e formalmente são o inverso mesmo, inverso de polinômio. Não sei se isso dá o que você quer, mas né, para a resposta para a pergunta que você fez, dá para ir voltando na mão mesmo. Mas dá para voltar, dá para recuperar coisas mais complicadas por causa dessa classe de Segre. Entendi. O polinômio do Chern vai me dar alguma informação geométrica da variedade? Tipo assim, né? Por exemplo, o polinômio do Hilbert dá informação da variedade mesma, né? O grau, ou, por exemplo, o gênero aritmético, tipo assim, né? Mas no caso do polinômio do Chern também? Ele vai te dar informação geométrica do fibrado. Por exemplo, aqueles CIs, vai me dizer alguma coisa? Qual seria a informação geométrica do fibrado? Exatamente essa. As classes de Chern são os lugares onde as seções do fibrado degeneram. Não tem o posto que deveriam ter. Imagina que você tem um vetor. Imagina, por exemplo, olha só, vamos ver se eu consigo te dar um exemplo. Imagina o fibrado tangente. Tá. Imagina o fibrado tangente da variedade. Fibrado de posto N, né? Fibrado tangente. Então, um campo vetorial é uma seção desse fibrado, né? Isso aqui seria E. Se você pegar uma seção, isso significa que para cada ponto de X você dá um vetor. Uma seção. Não nula. Né? Campo não nulo. Então, você tem uma seção
Lembra essa fórmula aqui. Quando M era 1, isso aqui dá a R-ésima classe de Chern do fibrado. R é oposto, né? Então, aqui, a N-ésima classe de Chern do fibrado tangente dá conjunto de zeros do campo. Então, ele te diz, isso aqui a gente pode calcular utilizando as propriedades da classe de Chern. Não, quero dizer, se você conhece, por exemplo, se x for Pn, a gente sabe calcular esse número. Ele diz, então, em quantos pontos um vetor se anula. Quantas singularidades o vetor tem. Por exemplo. Ali o X tem dimensão N, né? Mas... Não são N. N é o... E se N for... Bom, se temos, por exemplo, C3 daquele fibrado, qual seria ali, então, a informação? Se seria o quê? Se X fosse C3? Não, tipo... em lugar de ter N, seria C3 de TX, né? X que pode ter a dimensão N, né? Só que a dimensão maior, né? É você não dar... Ótimo. Imagina agora que você não tem um vetor. Imagina que você tem dois vetores. V1 e V2. Dois vetores. Genericamente, num ponto genérico, eles vão ser assim, né? Eles vão gerar dois planos. Mas tem algum lugar onde, se esse aqui é X, vai ter algum lugar onde eles geram um espaço de dimensão menor, né? A classe desse lugar vai ser exatamente a classe de Chern correspondente ao fibrado tangente. Já não vai ser Cn, seria Cn-1. Aí você pega 3 vetores. É o lugar de degeneração das seções do fibrado. Seções do fibrado tangente, no caso, são campos vetoriais. Mas tem um teorema final da reunião de hoje, espero comentar, que acho que responde um pouco isso também. Se eu tenho dois vetores, esse lugar aqui seria x1. O lugar onde os vetores têm codimensão 1 menos, tem dimensão 1 menos. O posto gerado por eles tem 1 a menos. Só isso que eu sei fazer, né? Ó. Vai me dar alguma informação sobre o singular locus também? Que isso teria seria um fechado, né? É a classe desse conjunto. Até o que está escrito aqui. É a classe do conjunto singular. Quando você tem mais vetores, o que é o conjunto singular de 3 vetores? Se você tem 3 vetores, o que é o conjunto singular deles? São os pontos onde eles não geram um 3 plano. Esse conjunto algébrico, a classe dele no anel de Show é a classe de Chern correspondente do fibrado tangente. Tá? Tá bom. Então, gente, deixa eu calcular o grau da variedade de Segre. Esse aqui é um caso particular da variedade de Segre. Né? Não é a variedade de Segre geral. Variedade de Segre é um produto, né? PN com PM. Mas aqui já fica bom para ter uma ideia de como funciona isso, né? A classe de Segre, a variedade de Segre sempre faz seus produtos, né? Produto coordenado. Tá? Então, Sn, a variedade de Segre, é a imagem desse mapa. É um fechado irredutível. Tá? Esse aqui tem dimensão n, esse aqui também. Tá bom? E olha só. Eu vou tentar calcular o grau da variedade de Segre. E vou tentar utilizar a classe de Chern para calcular o grau. Então, olha só. Os pontos da imagem, P2 mais 1, eu vou chamar de Z. São 2n mais 2 pontos, né? Porque eu estou multiplicando n mais 1 pontos 2 vezes. Então, 2n mais 2, projetivo isso dá 2n mais 1. Tá?
Como são 2 mais 2 pontos, eu coloco numa matriz, assim. Na primeira linha, n mais 1, na segunda linha, n mais 1. Tá? Os pontos da variedade de Segre, que é essa, né? Essa aqui é a variedade de Segre. Os pontos são as matrizes dessa forma. Certo? Se eu coloco essas na primeira linha e essas na segunda. Tá bom? Ou seja, se essas aqui são matrizes com 2 linhas, essas são as matrizes com 2 linhas paralelas. Né? Já está te dizendo, ó, tenho 2 linhas, 2 vetores. Eu quero saber aonde esses vetores têm posto 1. Certo? Então, só colocar isso na nossa linguagem que vai dar certo. Então, olha só. Cada uma dessas coordenadas, se eu pensar aqui em C, 2Cn mais 2, né? Isso aqui é o projetivizado de 2Cn mais 2, né? Isso aqui é o projetivizado de C, 2Cn mais 2. Certo? Cada uma dessas é um funcional linear, né? É a base canônica, as coordenadas. Tá bom? Polinômio homogêneo de grau 1. Certo? Cada coordenada aqui é um polinômio homogêneo de grau 1. Então, se eu juntar todas, lembra que os polinômios homogêneos de grau D são seções do fibrado LD, né? LD era aquele fibrado cujo opociclo era CI sobre CJ na D. Né? Então, se eu junto elas, está nesse fibrado, a soma direta. São seções desse fibrado. Cada um deles é um polinômio homogêneo de grau 1. Estou juntando todas, dá um polinômio homogêneo de grau 1, n mais 1 vezes. Né? Soma direta, L1, n mais 1 vezes. Certo? Isso aqui também, eu junto as outras. Então, eu tenho 2 seções de um fibrado, eu quero ver aonde elas são LD. Aonde elas não têm posto 2. Genericamente terão posto 2, né? Mas em alguns pontos elas serão paralelas. Esses pontos são exatamente na variedade de Segre. Então, exatamente a variedade de Segre é o conjunto de pontos onde as seções têm posto 1. Tá? Pela propriedade 4, né? Esses são polinômios homogêneos de grau. São 2 polinômios homogêneos de grau 1, por isso que não, por isso nada. Então, a classe da variedade de Segre é a enésima classe de Chern. Por que enésima? Porque é o número que corresponde. Tá? É a enésima classe de Chern pela codimensão. Você utiliza essas fórmulas aqui, ó. Lembra? Tem posto, S, tem. Bate justamente da N. Tá? Então, para encontrar a classe da variedade de Segre, basta encontrar a enésima classe de Chern desse fibrado. Esse fibrado é uma soma direta, né? Então, para encontrar a classe de Chern dele, lembra que quando ele é soma direta, a classe de Chern dele é o produto, né? Porque ele se encaixa numa sequência exata. Então, a classe de Chern desse fibrado é esse produto, o polinômio de Chern, né? O polinômio de Chern desse cara aqui só tem até grau 1, porque é um fibrado linear, né? O L1, lembra? O L1 é aquele cujo cociclo é CI sobre CJ na 1. Então, tem que fazer esse desenvolvimento. Esse aqui é binômio de Newton, né? Assim, L1, lembra que o fibrado L1 é dado por polinômio homogêneo de grau 1. Ou seja, um hiperplano. Ou seja, H, né? Classe do hiperplano, eu chamei de H lá no slide do anel de show. Classe do hiperplano, eu chamei de H. Então, eu tenho que desenvolver isso aqui, binômio de Newton. E eu vou pegar, como eu quero a enésima classe de Chern, eu vou pegar aquele que acompanha o T na N. Tá bom? E esse aqui é o elemento. Certo? Portanto, o grau é só pegar o elemento de T na N aqui, na soma. Né? Portanto, o grau da variedade de Segre é N mais 1.
e a codimensão N. A codimensão N já sabia, porque a variedade de Segre tem dimensão N mais 1. Né? A soma, né? Produto no produto, então dá soma. Aqui dentro, que é 2N mais 1, então, codimensão N. Codimensão já sabia, o que não sabia era o grau. Né? Muito legal, né? De calcular o grau da variedade de Segre. Então, vou fazer uma aplicação só, para terminar. Tá? Para isso, eu preciso de 2 exemplos prévios. Lembra que agora eu vou considerar a Grassmanniana e o fibrado tautológico dual da Grassmanniana. Ele tem posto K mais 1, né? Se eu tomo K mais 1 seções linearmente independentes, tá bom? E eu pego, como antes, o espaço gerado por essas seções, o espaço gerado... As seções dessa aqui, as seções globais do fibrado tautológico, são funcionais lineares, né? Então, cada um deles tem uma equação. Se eu juntar todas, elas me dão um subespaço. Que tem essa dimensão. Porque os funcionais são LI. Então, conjunto de pontos onde essas seções, que são K mais 1, né, tem posto no máximo K, era 1 a menos que o número de seções, é, pelo que a gente viu no começo, conjunto de elementos onde a dimensão é maior ou igual que 0, ou seja, são os K-planos que cortam K', que cortam lambda'. E a classe desse conjunto, pela propriedade 4 das classes de Chern, é a primeira classe de Chern do fibrado tautológico, do dual tautológico. Então, quem é a primeira classe de Chern do dual tautológico? É o conjunto, é a variedade da Grassmanniana, a subvariedade da Grassmanniana formada por K-planos que cortam lambda', onde lambda' é um n menos k menos 1 plano. Michael, desculpa, eu fiquei meio perdida. O que está escrito ali? Seja S1 ou delta 1 contido em Pn, o subespaço de dimensão n mais k menos 1 definido pelo aberto. Lambda'. Esse aqui é lambda'. Como é que ele é definido? Está embaixo? Você tem... Não. Lambda' é o quê? Você está começando com funcionais lineares em Cn mais 1, né? Então, cada um deles é assim, né? A0, C0, ANZN. São funcionais lineares. Então, eu estou pegando o conjunto de zero de todos eles. Eu começo com elementos de V estrela, VSN mais 1. Então, eles definem, cada um deles é um hiperplano, né? Define um hiperplano. Se eu junto todas as equações, definem um subespaço de dimensão n menos k menos 1. Então, ali, você pode... Eu não estou conseguindo ler direito. Seja o delta 1, delta'... Seja o lambda', o subespaço de dimensão n menos k menos 1 definido pelos elementos. Ah, eu li abertos. Eu tava... elementos, né? Pelos elementos. Quais elementos? Aqueles elementos que eu comecei, as seções, né? Os elementos de estrela. Tá? Moral da história. A primeira classe de Chern do fibrado tautológico, ou do dual, é a classe do conjunto de K-planos que cortam um n menos k menos 1 plano fixo. Consequência da propriedade 4 das classes de Chern. Agora, igualdade entre esses dois conjuntos é consequência dos lemas e do teorema anterior, né? Do começo da reunião. Outro exemplo. Toma uma seção só agora, um elemento. Agora você tem um hiperplano, né? Só um funcional linear, ele define um hiperplano. Tá?
Como agora só tem um elemento, conjunto onde ele degenera é o conjunto de pontos onde a seção tem posto zero, né? Tem posto zero. Só tem um elemento, M1, ter posto menor ou igual que M, posto zero. Tá? De novo, isso é, pelo que a gente viu lá no começo, é igual ao conjunto de K-planos que cortam o hiperplano lambda' em dimensão pelo menos K. Se eu tenho um K-plano que corta um hiperplano em dimensão pelo menos K, quer dizer que o K-plano está contido no hiperplano. Então, a moral da história é que a K mais 1ª classe de Chern do fibrado tautológico, K é o K da Grassmanniana, né? K-plano da Grassmanniana, é a classe desse conjunto. A K mais 1ª classe de Chern do fibrado tautológico é classe do conjunto formado pelos K-planos contidos num hiperplano fixo. Certo? Então, vamos lá. Agora eu quero resolver o seguinte problema. Pega uma cúbica em P3, ou seja, uma superfície lisa dada por uma equação, por um polinômio homogêneo de grau 3, em 4 variáveis. E eu quero contar o número de retas contidas na cúbica. Quantas retas estão contidas na cúbica? Certo? Eu vou mostrar que esse número é 27. Tá? Então, como que a gente prova isso? Primeiro, eu vou considerar minha variedade grassmanniana, vai ser a grassmanniana de retas em P3, né? E aqui eu tenho fibrado o estrela. Então, aqui, esses exemplos 1 e 2, eu já posso supor que K é 1 e N é 3. Tá? K é 1 e N é 3, em particular, por exemplo, se K é 1 e N é 3, esse número aqui é o meu exemplo, né? Esse número é 1. Então, aqui seria as retas que cortam uma reta dada, né? Lambda pertence a G1, 3, retas que cortam uma reta dada. E aqui, se N é 3, isso aqui é 2. Então, essas aqui são as retas contidas num 2-plano dado, em P3. Tá? Então, a classe 1 do tautológico é dado pelo conjunto de retas que cortam uma reta dada. A classe 2 do tautológico, lembra que K é 1, é dado pelo conjunto de retas contidas num 2-plano fixado. Agora, o que é um polinômio homogêneo de grau 3? O que é um polinômio homogêneo de grau 0? Né? C0, Z1, C2, C3. Isso aí são polinômios homogêneos desculpa, essas são funcionais lineares, né? Em C4, né? Tá bom? Só que funcionais lineares em C4 eu posso ver como seções de O estrela. Lembra? O estrela, toda a seção global de O estrela pode ser vista como um elemento de V estrela. Então, de fato, aqui eu posso colocar O estrela. Está escrito ali no exemplo, né? Tome elementos de V estrela vista como seções de O estrela. Então, esses aqui são elementos de O estrela. Se eu pego um polinômio neles, se cada um desses está em uma seção de O estrela, não está em O estrela, está no H0 de O estrela. Está em H0.
da Grassmanniana de Oestrel. Tá bom? São seções de Oestrel. Se eu pego um polinômio homogêneo, eu estou fazendo o produto dessas seções, né? Então, está no produto tensorial? Sim, mas está mais especificamente no produto simétrico. As expressões polinomiais são expressões simétricas, né? Então, isso aqui está no produto simétrico desse fibrado. Lembra que quando eu tenho um fibrado, eu posso fazer todas as operações de espaços vetoriais, em particular o produto simétrico. O produto simétrico é a mesma coisa que o produto tensorial, mas é comutativo. E o produto antissimétrico é anticomutativo, né? Então, eu posso pensar que eu tenho uma seção do produto simétrico. Não nula, né? Porque o polinômio não é identicamente nulo. Né? Esse F não é identicamente nulo. Senão não faz sentido o problema. Tá bom? E eu quero encontrar o conjunto de pontos onde essa seção se anula. Eu quero encontrar G1, né? Seria o conjunto de retas onde a seção se anula. Tá certo? Se é uma seção, ela em geral gera um vetor, mas em alguns pontos não gera nada, não gera nenhum espaço, porque ele é zero. As retas se anulando em F significa que as retas estão contidas em F, na superfície. Esse é o conjunto que eu quero contar. Tá? Então, esse aqui é o conjunto de retas contidas em F. Em S. Tá certo? Eu tenho uma seção. Eu tenho um conjunto de degeneração dele. Ele é dado pela classe de Chern. Né? Tudo que a gente viu. Então, a classe de G1 é a classe... Esse fibrado aqui tem posto 4, né? U tem posto 2, né? Porque são retas em P3, quer dizer que são dois planos em C4, então esse aqui tem posto... U tem posto 2, esse aqui tem posto 2. Se eu faço produto simétrico, eu tenho posto 4. Então, isso aqui é a quarta classe de Chern. Esse produto. Como eu vou achar essa quarta classe de Chern? Eu vou supor que U estrela é uma soma direta. Desculpa, se eu tenho posto 2. Então, a classe Chern primeira de U é lambda 1 mais lambda 2, né? A classe segunda de Chern de U estrela, é lambda 1 vezes lambda 2. Essas classe primeira e classe segunda estão aqui nos exemplos 1 e 2. Tá? E com elas eu vou achar a classe de Chern do produto simétrico. Só fazer o polinômio de Chern do produto simétrico é esse produto. 1 mais lambda I T, onde 1 menor ou igual lambda 1 menor ou igual que lambda 2 menor ou igual que lambda 3. Não, lambda 1, lambda 2 menor ou igual do que 3. Não, desculpa. Não, falei besteira. Não é isso, não. Produto simétrico é isso aqui. Lambda 1
lambda, seguir minha notação aqui para não ficar confuso. Lambda I1, lambda I2, lambda I3, T, onde I1 menor ou igual que I2, igual que I3, igual que I2. Esse é o polinômio de Chern do produto simétrico. Quando é o produto antissimétrico, você considera I1 menor estrito que I2. Né? São as funções simétricas nas raízes, né? Tá? Não é difícil chegar nessa forma. É só fazer o produto simétrico de uma soma direta, o terceiro produto simétrico de uma soma direta. Você escreve isso como soma diretas de produtos tensoriais e dá isso. Então, tem um número finito de casos, né? É I1 igual a 1, I2 igual a 1 e I3 igual a 1. Isso dá lambda 1, lambda 1, lambda 1. Então, isso dá... Deixa eu escrever aqui alguma coisa. Isso aqui dá 1 mais 3 lambda 1 P. Depois tem lambda 1, lambda 1, lambda 2. Lambda 1, lambda 2, lambda 2, né? Então, dá 1 mais lambda 1 mais 2, lambda 2, T. 1 mais 2, lambda 1 mais lambda 2, T. E aqui, finalmente, é lambda 2, lambda 2, lambda 2, 1 mais 3, lambda 2, T. Você desenvolve esse produto e você chega em que isso dá... Isso dá... Tem aqui já a resposta, tá? 9 lambda 1, lambda 2. 2 vezes lambda 1 mais lambda 2 ao quadrado. Mais lambda 1, 2. Tá. A única parte que pode estar um pouco sombria aqui é essa, né? Por que que essa classe de Chern? Mas se você pensar um pouco como fazer o produto simétrico de uma soma direta, você vai ver que essa é a classe de Chern. Não tem nada demais. É bem parecido com aquela conta aqui que eu fiz, com essa conta aqui. É bem parecido. Tem que pensar um pouquinho, mas é isso. E aqui eu vou substituir isso, né? Isso aqui. Eu chego na seguinte expressão. Eu chego na expressão que a classe quarta do produto simétrico 3 de U estrela é 18 segunda classe de Chern de U estrela vezes a primeira classe de Chern de U estrela ao quadrado mais 9 segunda classe de Chern de U estrela. Tem que ser de ordem 4, né? Porque é a quarta classe de Chern. Então, dá isso, tá? E agora é só lembrar quem era a segunda classe de Chern. Aqui no caso K é 1, né? Então aqui, isso aqui seria a segunda classe de Chern. Quando K é 1. São todas as retas contidas num 2 plano. E a primeira classe de Chern são todas as retas que cortam uma reta fixa. Tá bom? Então aqui, quando eu faço C2 ao quadrado, são todas as retas contidas num plano, e como eu faço o quadrado, eu vou interceptar com todas as retas contidas num outro plano. Isso dá uma reta. Que é a reta de interseção dos dois planos. Em P3, né? Então isso aqui já dá 9. Isso tem uma reta, né? E agora, eu quero todas as retas que cortam uma reta fixa ao quadrado e todas as retas que estão contidas num plano. Então, eu tenho uma reta fixa, outra, essa aqui, lambda linha,
outra reta fixa, lambda, duas linhas. Quero todas as retas que cortam a primeira, cortam a segunda e que estão contidas num plano. Só tem uma, que é essa. Então, isso aqui é 18. Porque a interseção dá 1. 18 mais 9, 27. Muito bacana, né? Sensacional. Eu acho essa prova aí do resultado de 27 retas. E, bom, finalmente tem o teorema de Porteous-Jambelli, que não te dá somente o conjunto de degeneração 1 a menos, né? Lembra que se eu tinha m seções, eu estava calculando o conjunto de pontos onde elas têm posto menor, não m, no máximo m menos 1. Tem um teorema que te diz como calcular o conjunto de pontos onde as seções têm posto no máximo S, e é dado por um determinante nas classes de Scherner. Não vou provar isso. Tem uma aplicação disso para calcular o grau de uma variedade de Segre mais genérica, mas não vou entrar nesses detalhes. Só gostaria de dizer que, assim como eu consigo encontrar conjunto de pontos onde m seções degeneram um pouco, né? Quer dizer, não geram um espaço de dimensão m, geram um espaço de dimensão, no máximo, m menos 1. Eu posso encontrar conjunto de pontos onde elas degeneram muito. Imagina, eu tenho 1000 seções e quero encontrar um conjunto de pontos onde elas têm posto no máximo 2. Posso encontrar usando dessa forma. Determinante nas classes de Scherner. Tá? Então, as classes de Scherner dão informação do fibrado, informação geométrica. Então, por exemplo, se você tem 3 campos de vetores, você pode encontrar, com o método que a gente fez até agora, você pode encontrar um conjunto de pontos onde esses 3 campos geram, no máximo, 2 planos. Mas com esse teorema, você pode encontrar também um conjunto de pontos onde esses 3 campos geram, no máximo, uma reta, ou no máximo, um ponto. Tá? Então é isso. Eu termino aqui. Deixa eu ver onde vocês estão. Usando esse método também deve sair fácil provar que uma quartica, quinta genérica em P3 não tem recta